povo lindo, chegamos aqui para nossa revisão geral. Segura, galera, porque agora, ó, você vai precisar ter atenção máxima para nosso momento de revisão. Porque já já vocês vão estar fazendo o quê? A avaliação da unidade 2, tá bom? Então, galera, e já vai estar encerrando aí o processo. Se perder muito tempo, já na nossa telinha, diretor, por favor, aula 23, essa é a nossa aula 23.1, que nós vamos falar sobre a revisão geral, então, da unidade 2, tudo bem? Então, na aula 17, galera, a gente destacou para vocês aí sobre o plantio em sulcos. Lembra que a gente falou, teve uma breve discussão durante a aula sobre ou é em cova ou é em sulco, como é que é feito isso dentro dos sistemas agrícolas tradicionais e como é esse passado para ou utilizado dentro dos nossos SAFs, tá bom? E aí a gente falou aí, ó, do teste de germinação das sementes, muito importante, a viabilização, então, dessa capacidade germinativa, lembram? E a gente falou e também enfatizou bastante na aula sobre o processo de escarificação, que você vai quebrar essa dormência dessa semente, né? E falamos como é que é o processo de semeadura, e a gente pontuou que isso é manualmente, e mostramos para vocês ali toda a arquitetura ou todo o processo de como você vai fazer isso, né? Então, olha lá. O teste de germinação das sementes, ele deve ser feito em condições de campo, né? Como nós pontuamos bem na aula, essas sementes, elas não vão estar diretamente lá dentro dos SAFs, vai ter um local para que você faça uma, como a gente chama de área de testagem, tá bom? Para você verificar a utilização dessas sementes e aí, possivelmente, estar introduzindo, então, né, fazendo uma introdução dentro dos seus sistemas, tá bom? Preparar essas amostras a partir de uma amostra bem representativa do lote das sementes. E como a gente falou na aula, essas sementes elas são tratadas, então elas fogem um pouquinho do que a gente está propondo dentro do sistema SAFs. Por isso, a gente vai tratar isso, fazer esse plantio nesses sulcos dentro de uma área reservada ali para a nossa testagem, a nossa amostra, né? Então, você vai separar aí 4 grupos de subamostras de 100 sementes cada, tá? E aí nós mostramos que você vai ter fileiras, 4 fileiras, cada fileira dessas com 4 metros, e aí você vai colocar uma por uma essas sementes aí numa profundidade de 3 a 5 centímetros, tudo bem? Você tem que avaliar o poder germinativa dessas sementes no seu processo de desenvolvimento. Então, a partir do momento que elas começarem a saírem dessa nutrição a partir dessa semente, começarem a emitir as suas raízes e começarem a emitir as suas primeiras plântulas, você vai demorar de 10 a 15 dias, você vai observar quantas plântulas ela emitiu. Você lembra que o professor Gerson falou bem dessa estratificação? Elas vão ter 3 estratificações dessas plântulas, tá? As mais próximas, a da raiz, a mediana e a parte superior que tem as folhas maiores, né? Quando o poder germinativo for maior que 85%, dentro dessa padronização de fileira que você fez, lembra? 25, 25, 25, você vai poder utilizar essas sementes. Se não alcançar isso, aí você não pode, você tem que descartar, que não vai ser muito eficiente. Tudo bem? Em relação à semeadura dessas sementes produtoras de grãos, a semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes ou depois, no mesmo momento do plantio do componente arbóreo, dependendo das características de cada espécie. E aí a gente falou aí dos traços que você precisa ter em relação a essa introdução, né? Vamos lá, então? Na aula 18, nós falamos sobre o manejo dos SAFs. Para quê, professora? Para o controle de plantas daninhas. Essas que são extremamente resistentes, elas têm um crescimento acelerado, acentuado e, assim, consegue ultrapassar praticamente todas as barreiras que você pode ter nesse ambiente. Elas se desenvolvem muito bem, então você precisa fazer esse controle para que elas não prejudiquem nenhum indivíduo inserido ou naturalmente que esteja ali dentro do seu sistema SAF, tudo bem? Em relação a esse controle de plantas daninhas, você pode fazer isso
o controle cultural ou também o controle químico. No controle cultural, a gente tem uma forma de prevenção. Normalmente, né, você vai optar dentro do sistema SAFs por isso. Quando a gente chega a fazer uma intervenção mais drástica, vamos dizer assim, mais que você queira uma eficiência imediata, então você vai para o químico. Porém, contudo, não é uma ideia para o sistema SAFs, só quando realmente alguma coisa deu errado, quando esse controle preventivo, esse controle cultural não foi feito de forma adequada, tá bom? Então, esse controle cultural, por meio de consórcios com lavouras anuais e também você fazer o processo de pastejo, tá certo? Aí, se nesse processo não deu certo, não foi muito bom, você vai para o controle químico, onde você vai aplicar esses herbicidas, né, para eliminar essas plantas ali que restaram, né? Aí durante a aula a gente falou da necessidade de arrancá-las, tirá-las completamente, né? Sem deixar nenhum resquício, porque senão você acaba perdendo a capacidade desse controle, tá bom? Aí a gente falou também do controle físico, né? Onde você vai fazer dentro das suas mudas, né? Você pode observar aqui uma vegetação ao redor dessa planta, né? E aí ela tem uma parte que não tem nada de mato. É essa parte aqui. Por quê? Essa é a sua proteção. É a proteção para essa muda. Cada uma delas, você vai tirou todas essas plantas, que são as daninhas. E aí aqui, essa imagem não apareceu, mas você tinha toda uma vegetação. E aí você começa a fazer a capina, ou utiliza, ou pode ser a manual, né? E aí, ou você usa o instrumento, e aí você vai separar os indivíduos, é a tal da seleção, né? Das espécies que você quer manter, deixando ela totalmente, esse solo ao redor dela totalmente protegido das ervas daninhas que podem disputar, inclusive, com alguns nutrientes também com esses vegetais, tá bom? Com essa sua cultura ali. Isso aqui pode ser uma planta nativa, né? Aí a gente lembra que vai depender, então, do seu SAF. Os SAFs podem ser vários, tá? Você pode inserir um SAF numa área para recuperar o solo, trazer vida a esse solo novamente, ou você pode também já ter uma área, né? Uma área de reserva ali, você vai introduzindo algumas espécies que também você vai incluir dentro do seu consumo, né? Familiar ali. E na parte de cima você tem ali a utilização da cobertura morta, que é todo esse vestígio, né, todos os restos vegetais que você vai fazer dentro daquelas fileiras, respeitando ali 10 centímetros de altura ali dessa folhagem, desses galhos que você vai colocar aí para proteção desse cacau aqui, tá bom? Então vamos seguindo. Na aula 19, a gente falou sobre adubação. A adubação de cobertura, a adubação verde e a adubação orgânica. Então, em relação a cada uma dessas adubações, o que a gente conceituou, né? Que a adubação é aquela que você vai estar trazendo para o vegetal um suporte a nível de nutrição, né? E essa necessidade, ela vai aparecer de acordo com a análise do solo que você fez antes da implantação do seu SAF. Ou naquela área que você já tinha, que era, vamos dizer, virgem, vamos dizer, né? E que você acabou fazendo essa análise porque você quer introduzir algumas cultivares ali também. Então, tem todo um processo, todo um entendimento para que você consiga fazer essa associação dessas espécies ali que estão coabitando naquele mesmo espaço. Tudo bem? E aí, quando a gente fala da adubação de cobertura, sua aplicação ela é realizada ao redor da planta, né? Então vai ser bem pontual, bem específica, em cobertura ou em covetas laterais, que a gente destacou, o professor Jefferson destacou na aula ali, que elas de covetas laterais são mais utilizadas para as bananeiras, né? Que você pode estar introduzindo dentro dos seus SAFs, a bananeira, cacau, café, né? Cada uma delas vai ter uma exigência em nível de nutrientes, elementos químicos presentes nesse solo e para cada etapa do seu desenvolvimento e também em relação à
os serviços que as outras espécies que estão ali vão estar oferecendo. Algumas têm necessidade de áreas ventiladas, arejadas e também com iluminação. Outras conseguem viver tranquilamente sem a presença de fungos, né? Essas questões aí, no caso desse sombreamento de forma mais exagerada, tá? Aí a gente falou também da adubação verde, que é a utilização de preferência das leguminosas, né? Uma vez que elas vão aproveitar esse nitrogênio atmosférico e fixá-los no solo, tá? A adubação verde é aquela que vai surgir a partir de um vegetal, do organismo de um vegetal, você vai retirar ou vai disponibilizar os nutrientes, né, um elemento químico que aquela espécie esteja precisando. É uma melhoria do solo, tá? Pode ser realizada também pela poda, no caso de uso de espécies arbustivas, como as adubadeiras, né, no caso da engada, feijão e guandu. Durante a aula, nós mostramos para vocês essas espécies de adubadeiras, as principais espécies utilizadas na região amazônica para aquelas que são arbóreas, arbustivas e herbáceas. Lembram que a gente mostrou para vocês, né? Então, elas vão fazer esse serviço, fazer essa questão de adubação, melhoria dessa qualidade desse solo. E aí a gente também tem a adubação orgânica. Essa adubação orgânica, em relação aos sistemas SAFs, ela só vai acontecer, né? Porque a gente pode utilizar no processo tradicional, tranquilamente, no processo de compostagem ou de origem vegetal ou animal, mas nos SAFs você vai fazer com que isso só vai ser aplicado quando você tem aquelas áreas com o solo exaurido, o solo sem nada de cobertura, o solo totalmente degradado, que foi uma área abandonada, que você vai fazer a recuperação e retorno dos micro-organismos que vão fazer essa manutenção e melhoria dessa qualidade do solo, tá bom? Permitir o desenvolvimento de plantas que vão compactar um pouco mais esse solo e fazer com que esses nutrientes sejam retidos e que não sejam, no processo de chuva, esses nutrientes não sejam lixiviados, ou seja, carreados aí pelas águas das chuvas. Tudo bem? Então é um processo de recuperação mesmo. Na aula 22, nós falamos sobre beneficiamento e armazenamento da produção. Então, nós temos 3 processos aí. O beneficiamento de um produto que foi originado ou foi produzido ali no teu sistema. Como que você vai fazer o processo de armazenamento e se você optou pelos SAFs de comércio, né? A função comercial ali, não só de proteção, como a gente já falou nas outras aulas anteriores, você vai comercializar os produtos que você está produzindo ali, tá? Dentro do seu SAF. Como é que a gente falou sobre isso? Então, a gente tem os benefícios, né? Pós-colheita. Tem um processo de pré-beneficiamento, beneficiamento e o processamento. Bom, na imagem, assim, vocês estão vendo aí várias mulheres, né? Com frutos nas mãos, né, eu acredito que seja manga. E aí a gente está falando desses beneficiamentos em relação àquelas comunidades que têm uma organização e eles vão ter um local onde vai haver serviço, né, mão de obra de mulheres e homens da própria comunidade que vão transformar isso, vão processar, vão passar esses frutos, esses produtos vão passar por um processamento, uma melhoria, né? Pode ser na forma de polpa, geleias, enfim, tá? E aí você tem também o olhar para esses produtos produzidos nos SAFs para o mercado. Produção, a colheita, o armazenamento. O que a gente falou lá nas aulas iniciais? Como que se você realmente optar pelo SAF de produção, quais são os produtos realmente que você vai fazer esse processo de comercialização? Qual é a distância dos focos que você vai distribuir esses seus produtos? Como é que está as estradas? Vai ser por carro? Vai ser por via de embarcação? Por água? Como é que vai ser esse processo? Quanto tempo? Os produtos que vocês estão fornecendo, eles são mais perecíveis? São porque a gente no sistema SAF, a gente não fala de conservantes, né, galera? Então, a gente tem que ter produtos, se você vai comercializar, você tem que ter todo esse viés aí. São produtos que são perecíveis, então eu posso ofertar na forma de polpa,
né? Eu posso dar uma melhorada assim, nesse meu produto e ele pode durar dessa forma por mais tempo. Porque, de forma contrária, eu não teria como que esse meu produto chegasse lá no comércio, nos mercados, né, nas vendas, com a mesma qualidade que ele saiu aqui do meu sistema SAFs. Então, a gente precisa ter esse olhar. A gente mostrou para vocês, a gente pode fazer essa conservação, né, em relação a esse armazenamento num ambiente refrigerado. Como é que até mesmo a gente falou durante a aula sobre o condicionamento, né? Onde eu cheguei, fiz essa colheita, acondicionei esses meus produtos dentro de recipientes, aloquei cada um deles, a organização deles dentro desse recipiente que vai receber isso que foi feito da colheita, também é importante para que não amasse, para que não... você vai observar se, Deus o livre, tem a presença de uma broca, de algum... Enfim, de alguma presença de um organismo, né, que esteja danificando, alterando a qualidade desse produto. Então, tudo isso é observado quando eu falo do meu sistema SAFs, né, meu sistema de produção, a colheita. Lembra quando nós falamos de colheita, nós enfatizamos que, como dentro dos SAFs existe uma diversidade de espécies, aí a gente tem as espécies que estão ali somente para ofertar um serviço, seja na transformação química de nutrientes, de algum elemento químico que estava no ar atmosférico, vai para o solo e sem a presença desses micro-organismos não haveria disponibilidade desses elementos químicos para um determinado etapa do desenvolvimento desse vegetal. Ou ele está fazendo também esses arbustivos aí, arbóreos, dando suporte apenas para a ciclagem dos nutrientes, ou na produção da biomassa, ou na questão do sombreamento para algumas espécies que são muito sensíveis a muita iluminação, ou aquelas que não gostam de áreas sombreadas, aquelas que gostam. Então, quando a gente pensa no sistema SAF, nessa diversidade, a gente tem que estar atendendo a tudo isso. E aí, os produtos que vão ser, você tem aí frutíferas dentro do seu SAF. Você tem espécies madeireiras dentro do seu SAF. Como eu tenho, quando a gente fala da colheita, a gente está falando de plantas que estão, as frutíferas, aquilo que vai produzir um produto, né? Mas a gente tem também aquilo que não é comestível. Eu penso na colheita quando aquele alimento ou aquele produto é comestível. Quando não é comestível, eu vou só a madeira, né? Então ele vai ter que passar por um beneficiamento, um melhoramento, vai virar um produto que eu vou vender. E como que eu posso vender isso? Da forma bruta, só a madeira mesmo, eu já tenho também um processamento, um beneficiamento desse produto. Eu vou vender as cadeiras que eu confecciono através, né, existe a marcenaria. Então, todas essas questões dentro dessa aula foram trabalhadas focando no tipo de SAF, no tipo de serviço, nas variedades de organismos vegetais que você inseriu dentro do seu sistema. E qual é o seu sistema? Comercial? Ou é só de proteção? Ou ambos, né? E aí você passou, então, aqueles produtos que precisam de um beneficiamento, precisam de um armazenamento de uma forma diferenciada, porque são mais perecíveis, então eu vou fazer uma refrigeração desses elementos. E a gente também focou também nos transportes para a venda, ou seja, o escoamento, como que eu vou fazer isso. Tudo isso vem acoplado com o seu planejamento. Porque se eu decidir que aquela minha área eu já tinha, né, eu já queria o foco para a comercialização, então eu tenho um recurso, porque todas essas propriedades, lembra do CAR? O registro, né, o cadastro que você faz, então os nossos governantes já sabem, né, que aquele seu setor, aquela sua propriedade, ela tem como foco a produção e a comercialização de um determinado produto. Vai sair dali daquele produto da forma X, Y ou, né, Z, vamos dizer, tá certo? Então, você já fez esse planejamento anteriormente e aí você já tem um recurso que vai te auxiliar
para esse transporte também, nos gastos que você pode ter, né? E aí até chegar, então, na sua comercialização. Galera, viram aí que é muitos detalhes e atenção que você tem que ter em tudo que a gente faz, né, galera? Tudo tem que ter esse planejamento, tem que ter esse foco para as coisas saírem bem. E é isso aí, a gente para aqui, a gente deseja a você uma excelente avaliação, tudo bem? Beijo grande, tchau, tchau!